Olá, bom dia, boa tarde, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é a Nádia do canal Sou Amor Infinito e vamos para outro exercício hoje. Quem quiser acompanhar a leitura, os links estão na descrição. Lição 101: A vontade de Deus, a expressão da fonte do amor infinito para mim é a felicidade perfeita. Hoje continuaremos com o tema da felicidade. Essa é uma ideia-chave na compreensão do que significa a salvação. Através do sistema do ego, tu ainda acreditas que a salvação pede sofrimento como penitência pelos teus pecados, pelos teus erros, pelas tuas culpas. Isso não é assim. No entanto, através do sistema do ego, não podes deixar de pensar assim enquanto acreditas que o pecado, o erro, a culpa é real e que o Filho de Deus, a extensão da fonte do amor infinito, pode pecar, pode errar, é culpado. Se o pecado, o erro, a culpa é real, então a punição é justa e não se pode escapar. Isso tudo, então, no sistema do ego, né? Porque é no sistema do ego que a gente percebe o pecado, o erro, a culpa e todo o pacote em geral. Continuando, então. Dessa forma, a salvação só pode ser comprada através do sofrimento. Se o pecado, o erro, a culpa é real, a felicidade tem que ser uma ilusão, pois ambos não podem ser verdadeiros. Os pecadores, os que erram, os culpados, só autorizam a morte e a dor. E é isso o que pedem. Pois sabem que isso espera por eles e os buscará e os achará em algum lugar, em algum momento, de alguma forma, que saldará a dívida que tem para com Deus. Através do sistema do ego, no medo que sentem, querem escapar de Deus. Mas mesmo assim, Deus os perseguirá e não podem escapar. Então, se a gente está no sistema do ego e a gente pensa que Deus castiga a gente e da ira de Deus e a gente acredita na condenação e no julgamento, no castigo de Deus, é assim que a gente vê Deus, que é Deus vai nos perseguir e que não podemos escapar. Que insanidade, hein? Que insanidade do sistema do ego esse. Vamos ver logo a seguir o que vai dizer. Se o pecado, o erro, a culpa é real, a salvação tem que ser dor. A dor é o custo do pecado, do erro, da culpa. E não pode nunca escapar do sofrimento, se o pecado, o erro, a culpa é real. A salvação tem que ser temida, pois ela matará, porém lentamente, privando-te de tudo antes de consentir em oferecer o privilégio bem-vindo da morte a vítimas que são pouco mais do que ossos antes da salvação ser aplacada. É de bugar a mente isso. Mas lembrando que é assim, no sistema do ego é assim.
A sua ira é sem limites, sem misericórdia, mas totalmente justa. Quem buscaria tão selvagem punição? Quem não fugiria da salvação e não tentaria de todas as maneiras abafar a voz que a oferece? Por que alguém tentaria escutar e aceitar a sua oferta? Exatamente. Se o pecado, o erro, a culpa é real, a oferta da salvação é a morte, imposta de forma cruel, à altura dos perversos desejos nos quais o pecado, o erro, a culpa nasceu. Se o pecado, o erro, a culpa é real, a salvação veio a ser o teu amargo inimigo, a maldição de Deus sobre ti, que tem crucificado seu filho, a sua criação, a sua extensão. Isso é uma insanidade. Mas enfim, isso tudo é visto, é percebido através do sistema de ilusão, do ego, do falso eu. Hoje precisas dos períodos de prática. Os exercícios ensinam que o pecado, o erro, a culpa não é real. E tudo que acreditas que não pode deixar de vir do pecado, e tudo o que acreditas que não pode deixar de vir do pecado, do erro, da culpa, nunca acontecerá, pois não tem nenhuma causa. Aceita a expiação, a correção do Espírito Santo, do eu superior, para a cura da mente, para o desfazer do ego. Com a mente aberta, que não alimenta nenhuma crença remanescente de que tens feito um demônio do Filho de Deus, da criação, da extensão, do amor infinito. O pecado, o erro, a culpa não existe. Hoje praticaremos esse pensamento com a maior frequência possível, pois é a base da ideia para o dia de hoje. A vontade de Deus, da expressão do amor infinito para ti, é a felicidade perfeita, porque o pecado, o erro, a culpa não existe e o sofrimento não tem causa. A alegria é justa e a dor é apenas o sinal de que tens te compreendido equivocadamente através do sistema do ego, então, do sistema do falso eu, do sistema de ilusão. Não tenhas medo da vontade de Deus, da expressão da fonte do amor infinito, mas volta-te para ela, confiante de que ela te libertará de todas as consequências que o pecado, o erro, a culpa forjou na tua imaginação febril. Então, vamos ler assim: confiante de que a expressão da fonte do amor infinito nos libertará de todas as consequências que o pecado, que o erro, que a culpa, que a gente percebe estando através do sistema do ego, forjou na nossa mente febril. Dize: a vontade de Deus, a expressão da fonte do amor infinito para mim, é a felicidade perfeita. O pecado, o erro, a culpa não existe. Ele não tem consequências. É assim que deves iniciar os teus períodos de prática e, em seguida, tentar achar mais uma vez a alegria que esses pensamentos introduzirão na tua mente. Dá esses 5 minutos com contentamento a fim de remover a pesada carga que depositaste sobre ti mesmo com a crença insana de que o pecado, o erro, a culpa é real.
hoje escapa da loucura, escapa do ego. Estás na estrada da liberdade. Agora, a ideia de hoje te dá asas para que avances com maior velocidade e com a esperança de ires ainda mais rápido em direção à meta da paz que te espera. Não existe nenhum pecado, nenhum erro, nenhuma culpa. Lembra-te disso hoje e dize a ti mesmo sempre que puderes. A vontade de Deus, a expressão da fonte do amor infinito, para mim, é a paz perfeita. Essa é a verdade, porque o pecado, o erro, a culpa não existe. Nossa, gente, que lindo! Me veio assim uma emoção tão grande de alívio, até travou a minha garganta. E é claro que lágrimas e choro são só uma maneira da nossa alma limpar de todos esses condicionamentos, de toda a culpa, de todo o erro que a gente guarda no nosso subconsciente. Então a gente consegue ver aqui que o sistema do ego, ele tem tudo invertido. A salvação não existe. A salvação é a dor e o sofrimento. E o looping, né? Para manter o ego, para manter a Matrix. Como Jesus disse aqui nessa. Ó, gente, tudo que eu estou lendo aqui, que vocês assistem por aqui, é um livro canalizado. Ele não se identifica como Jesus. Ele se identifica como a voz. Então, a voz que deu a entender que seja Jesus, porque contou vários detalhes daqui, de quando ele estava aqui 2000 anos atrás, no livro de Um Curso em Milagres, são as palavras dele. Então, se você cresceu com essa ideia, que você é um pecador e que precisa se desculpar a Deus, você não precisa desculpar de nada, porque a gente nem está aqui, é só uma projeção da nossa mente totalmente inocente. E que em alguma lição, a voz, Jesus, mesmo fala que Deus nunca perdoou porque nunca condenou. Isso é importante da gente se lembrar. Que Deus não perdoa porque Deus não condena. Deus é só amor incondicional infinito. E nós somos isso também. E a gente só tá apegado a uma ideia aqui, uma louca diminuta ideia que tivemos, que parecem durar bilhões de anos em projeções de forma e matéria, e que nessa ideia a gente se culpou por essa ideia, por ter tido a ideia da separação da unicidade. Mas somos unos com a fonte, somos nós mesmos em amor incondicional, eterno, infinito. Vamos repetir aqui. A vontade de Deus, a expressão da fonte do amor infinito para mim, é a felicidade perfeita. O pecado, o erro, a culpa não existe. Ele não tem consequências. A vontade de Deus, a expressão da fonte do amor infinito para mim, é a felicidade perfeita. Essa é a verdade, porque o pecado, o erro, a culpa não existe. Então, se a vontade de Deus é a expressão do amor infinito para nós, é a felicidade perfeita, essa é a nossa salvação. Felicidade perfeita, amor ilimitado e felicidade sem fim. Lindíssimo.
Lindíssimo. Acho que hoje a gente conseguiu escapar um pouco do ego, né? Me emocionei aqui bastante. Espero que esse exercício tenha brilhado em vocês também. E tenha uma boa prática, se você está praticando, e até amanhã.